Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 22 de junho de 2026. Nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec, né? Nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 10 da Lei de Liberdade. Hoje nós vamos estudar a questão 872. 872. 872. Tá bom? 872. 82. É 87, Eloá 7. 87. 872. Isso, minha amiga. Ok. Resumo teórico do móvel das ações humanas. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Ideína. Ideína, faz a nossa prece, querida, de abertura do nosso trabalho. Elevando o nosso pensamento ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, agradecemos por esse momento especial, agradecendo a Francisco de Assis, que nos acolhe em sua casa, e que os ensinamentos que o Livro dos Espíritos nos traz, ele se faça junto a cada irmão que aqui se encontra. Esses irmãos que tanto necessitam de esclarecimento para seguir na jornada do crescimento, na paz e na harmonia. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Que assim seja. Graças a Deus. Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Então, o que nós vamos estudar aqui é um resumo de tudo aquilo que nós estudamos sobre a fatalidade. Para a gente ver como esse assunto, fatalidade, é importante, Kardec fez, né, um resumo do item fatalidade para fixar bem tudo aquilo que nós estudamos sobre esse item, da questão 851 até a questão 871. De 851 a 871, praticamente 20 questões, Kardec falou de fatalidade. E hoje, na questão 87. 872, nós vamos estudar esse resumo que ele passou para fixar bem tudo aquilo que ele havia ensinado para ele, tá bom? Então vamos lá. Vamos iniciar a questão 872. 872. Assim diz o nosso irmão Kardec. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Quer dizer, não tem aquela coisa, né? Não, o espírito obsessor perseguiu o cidadão e ele não teve como fugir. Quando o obsessor ataca, você não tem o que fazer. Não adianta. Bateu, levou. Isso é fatalidade. Né? Ah, coitado dele. Estava escrito nas estrelas que o obsessor ia pegar. Estava escrito nas estrelas que ele ia passar por isso. Estava escrito nas estrelas que o fim dele não ia ser bom. Tem nada escrito nas estrelas. Tem nada escrito nas estrelas. Porque, como ele fala, nós temos o livre-arbítrio. Até Judas. Lembra que Jesus falou assim para Judas: vai e faz o que você acha que deve fazer. Deixou por conta de Judas. Até Judas, até o momento que ele chegou na porta do templo, aonde estavam os sacerdotes, ele podia ter parado e ter dito assim: acho que eu não vou fazer isso, não. Virar das costas e ir para casa. Entendeu? Era possível que ele fizesse aquilo, entregar Jesus, mas não era certo. Ele poderia ter decidido não fazer. Na hora que ele bateu na porta, os caras abriram a porta, perguntaram para ele: o que o senhor deseja? Ele podia ter dito: não, eu só vim perguntar que horas é, virar de costas e ir embora. Ele podia, ele podia.
Era o livre-arbítrio dele que entrou em ação. Fazer o que ele fez ou não. Então, não existe essa fatalidade, né? Dessa forma. Ele diz aqui: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete, uma traição, um assassinato, um roubo, não resultam de uma sentença do destino. Não é? Tem gente que não diz isso. Ah, tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto. Não morre, não. Como eu já falei, se tem uma plantinha, começou a nascer toda torta, você pega uma varinha, enfia na terra, amarra o caule na plantinha, não é assim? E o caule que estava todo torto vai ficar reto. Você não é isso. Você desentortou o caule. O que desentorta normalmente os caules dos homens é a educação. Porque, às vezes, o pai e a mãe não dão educação. A família não educa, na maioria das vezes. Aí o cidadão chega na idade adulta aprontando de todas. E aí você vai perguntar assim, né? Eu estava vendo na televisão outro dia uma família, um rapaz, eu não me lembro se era um rapaz ou era não, uma moça, uma moça. Aí, né, pessoal falando, né? Ah, por causa disso, colocando. Aí entrevistaram a mãe. Foram entrevistar a mãe. Sabe o que a mãe falou? Infelizmente, eu não soube educar a minha filha. Quando ela falou, quando eu percebi, já não era, ela já estava adolescente, já está com 18 anos, e aí desandou. Ela falou, infelizmente, eu não soube educar minha filha. Se eu tivesse sido mais firme, entendeu? É aquela coisa que, às vezes, isso também eu já escutei dentro da minha família, dentro da minha família, dos passos da minha família. Aquela coisa de que eu vou educar meu filho diferente da forma que eu fui educado. Tinha uma pessoa da minha família que ela foi educada, a mãe educou ali, sabe? Não, é assim, tem que ser assim. A mãe deu aquela educação, sabe? Mesmo assim, ela deu uma escorregada, deu uma escorregada. Mas a mãe foi firme na educação. Aí ela sempre dizia para mim assim, eu conheço ela há uns 60 anos quase. Aí ela sempre dizia assim para mim, quando eu tiver meus filhos, eu não vou educar meus filhos como minha mãe me educou, não. Eu vou deixar meus filhos livres. Não vou ser dura com meus filhos como minha mãe foi, não. Porque minha mãe foi muito rígida comigo. E olha que ela, com os 18, 19 anos, andou aprontando. Mas, às vezes você apronta uma coisa aqui ou ali, não quer. Mas você continua mostrando que você é educado. Que as coisas acontecem na vida da gente, às vezes, né? Mas ela dizia que a forma como a mãe educou não foi boa, que a mãe foi muito rígida. Então, ela ia dar para os filhos uma educação liberal, daquilo que ela acreditava que era liberal. Minha filha, a situação ficou esquisita com esses filhos dela. Olha, que dor de cabeça. Ela tem até hoje. Eles já estão assim com 40, 50 anos. Até hoje. Aí, às vezes, né, quando ela vem conversar assim, reclamando, é, é, reclamou muito da mãe, que a mãe foi rígida na educação, e ela ia dar uma educação liberal, diferente que ela recebeu da mãe. Olha o que que deu, né? Então, essa senhora que eu vi na televisão, ela falando, eu não soube educar bem a minha filha. Então, né? Não é uma sentença de destino. É muitas vezes uma falta de educação mesmo. Que a gente vê, às vezes, da criança pequenininha fazendo birra, chutando todo mundo, jogando as coisas no chão, chutando o pai, batendo na cara do pai e da mãe. E as pessoas, não, 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 é criança.
deixa ser criança. Daqui a pouco isso passa. Passa não. Passa não. Então, ele diz aqui, ele, o espírito, pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Então, às vezes, a pessoa pede uma prova. Aí eu quero nascer numa família muito pobre, eu quero nascer num ambiente que a, tenha, né, esteja o ambiente seja muito exposto às coisas que não são boas, até para eu testar, né, eu provar, eu enfrentar essas dificuldades e poder dizer, não, eu não quero, eu não vou fazer isso, eu vou estudar, eu não vou participar disso. Às vezes, até na família, você vê, às vezes, o pai, a mãe, os avós, os irmãos, os tios, todo mundo envolvido numa situação complicada. Mas, às vezes, tem um daquela família que não entra nesse esquema. Então, às vezes, ele pediu essa prova de viver numa família dessa e tentar ajudar os outros, né? Às vezes, aquela pessoa ali vai tentar ajudar o irmão, vai tentar ajudar o pai, vai tentar educar um primo, um sobrinho. Toda a família está envolvida naquela situação. A gente conhece, sabe que existem essas coisas. E, às vezes, um ou dois daquela família não se entrega àquele meio de vida. Então, muitas vezes, é uma prova que o espírito pediu, né? Aí ele aqui, assim o livre-arbítrio existe para ele, existe para todos nós. Quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido, como diz Kardec, né? Não existe arrastamento irresistível, né? Todos nós podemos dizer não. Todos nós podemos vencer uma dificuldade. Como diz a questão 909, né? Aqui do Livro dos Espíritos, nós podemos vencer sim. E como ele diz aqui, ó, quer ver? Na questão 909, eu gosto muito dessa questão. Ele fala aqui, o Kardec pergunta, na 909, não precisa ir lá, não. Poderia sempre, sempre, ele usa a palavra sempre, mas de vez em quando. O homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ele diz sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, quer dizer, muito pequenos. O que lhe falta é a vontade. Há quão pouco dentre vós fazem esforço. Então, aqui nessa questão 872, a gente pode botar aí, ó, Livro dos Espíritos, 909, tá? Quando ele diz assim o livre-arbítrio existe para ele, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha das provas, e como encarnado, na faculdade cedeu de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Então, não existe arrastamento impossível, né? Não existe arrastamento impossível. O que existe, muitas vezes, é a pouca vontade da gente para enfrentar a situação, né? A gente fica naquela, não, né? É, a gente isso é muito difícil. Eu não tive como dizer não, né? É aquela coisa. Era muito dinheiro. Ele botou muito dinheiro na minha mão, né? Ele botou muito dinheiro na minha mão e quando eu olhei para aquela dinheirama toda, eu não consegui resistir. Então, a pessoa diz isso. Eu não consegui. Eu estava passando muito aperto. E quando eu vi aquela dinheirama toda. Então, na questão, a gente pode até anotar aqui do lado,
que a gente anotou na 8712, eu mandei anotar 909, né? Livro dos Espíritos, 900. Anota também 845. Anota aí também, 845. Olha o que diz na 845. Kardec pergunta: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? Aí os espíritos respondem: as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Se você tem alguma predisposição a alguma coisa, isso é algo que já pertence a você. Conforme seja este espírito mais ou menos adiantado, essas predisposições podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que ele será secundado, quer dizer, acompanhado, pelos espíritos que simpatizam com essas predisposições. Mas aí Kardec dá uma. Os espíritos colocam uma informação no final dessa questão 845, que é muito importante. Eles dizem assim: não há, porém, arrastamento irresistível, de uma vez que se tem a vontade de resistir. Então, ele diz aqui: se nós tivermos vontade para resistir, não existe arrastamento irresistível. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, quando o indivíduo quer, o mundo, até um ditado que diz, né? Água descendo, água subindo, você não é levado por ela se você tiver força para resistir. É um ditado popular que diz mais ou menos isso. Então, essa 845, 909 fala sobre isso. Então, não existe esse negócio. Ah, foi muito pesado para mim. A tentação era muita. E eu acabei metendo a mão no dinheiro que não era meu. Não é a tentação que foi muita, não. É que você já tem essa coisa da corrupção dentro de você. Você tem. E você não soube enfrentar isso. Você não soube dizer não. Que a pessoa vai dizer: ah, foram os espíritos que me fizeram esticar a mão e pegar a mala e sair correndo. Não é? Aquele estava ali dando sopa com iPhone de 5.000 reais e, sem querer, ele deixou o iPhone em cima do banco e virou para o outro lado. E o obsessor falou para mim: pega, pega, pega. E aí eu não aguentei. O som da voz do obsessor foi maior do que eu. E eu peguei e saí correndo. Não, não foi o obsessor. É porque você já tinha a tendência ao roubo. Então, não é o obsessor que tornou você um ladrão. Você já era um ladrão. Você já era um ladrão. E quando surgiu mais uma oportunidade, você não disse: não, eu não vou fazer isso, porque eu quero me modificar. Você não teve vontade suficiente para vencer, para largar o celular ali. Você podia até dizer assim, ó, bater no ombro do rapaz: moço, que foi? Olha, o senhor está dando sopa com o seu celular aí. Tem pessoas por aí de olho no seu celular, tá? Não precisa nem dizer que era ele mesmo, né? E o rapaz dizia: ah, tá, obrigado, moço, obrigado. E você ia embora. Então, Kardec falou: não existe isso. E no 909 ele fala: basta a gente acionar a nossa vontade e a gente vence aquela prova. Mas ele fala: quantos de nós tem pouca vontade? Então, não existe arrastamento irresistível. A gente pode resistir, porque se existisse arrastamento irresistível, seria covardia. Entendeu? Seria covardia, poxa. Coloca ali para aquele cidadão uma coisa que ele não pode resistir. Ele vai com a mãozinha lá, que ele não consegue controlar a mão, porque uma força mais poderosa leva a mão até o celular. Aí aquela força faz a mão dele fechar em cima do celular. A força traz a mão dele de volta e bota o celular dentro da bolsa dele e ele vai embora. Ele não conseguiu. Quando ele segurou o celular,
A mão ficou magnetizada do celular e não conseguiu soltar. Seria uma covardia, não é? Mas não, não tem isso, não. Não tem nenhum magnetismo. Tanto que a nossa mão não é imã. Não é imã. Você pode muito bem abrir a mão. A única coisa que você segura, que você não vai largar, é quando tem algum objeto que está, por exemplo, um fio de alta tensão caiu, bateu num poste ou bateu num ferro. Você segurou, aí tua mão fica agarrada, não fica? E a pessoa fica levando. Mas mesmo assim, se alguém vier com um pedaço de pau e deu toda a força, você solta. Porque uma vez eu vi isso. Um rapaz estava num parque, um negócio assim. Tinha um fio desencapado que encostou no ferro. Encostou no ferro. E ele colocou a mão no ferro, o que aconteceu? A mão dele agarra. E você fica levando choque ali. Aí teve um rapaz que estava perto dele, o rapaz pegou, tinha um pedaço de perna de 3. O rapaz levantou e deu uma pancada tão forte na mão dele que quebrou a mão dele. E na hora que deu o impacto da perna de 3, acho que foi uma perna de 3, um pedaço de pau bem, na mão, o impacto da força fez ele soltar o ferro. Ele foi levado para o hospital, porque ele levou uma descarga, mas não morreu. Mas a mão dele ficou toda quebrada. Então, o impacto da pancada na mão fez a mão soltar. Fez a mão soltar da eletricidade. Então, a única coisa que eu sei que às vezes você fica agarrado é a eletricidade, tu leva um choque desse. O resto, a mão solta. Por exemplo, se você for botar a mão no celular e chegar um policial perto e olhar e dizer assim, larga, nem toca, você não larga. Celular, o policial apontando a arma, larga. Pegou no flagra, apontando ela para você. E você está quase com a mão no celular, o policial larga, nem toca. O cara não larga e não recolhe a mão. O que ele não diz para o policial? É irresistível, eu não consigo largar, você vai ter que atirar em mim. Duvido que ele não larga e sai correndo. Por quê? Porque aí a vontade dele teve que agir, porque senão o policial podia atirar dele e morrer, e ele tinha medo de levar um tiro. Então, o que o Kardec diz aqui? Aí continua aqui, né? Cabe a educação. Olha aí. Essa questão, né? É, porque antes ele diz, assim o livre-arbítrio existe para ele o espírito, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência, se existe uma fatalidade aí, é quando você escolhe o que você quer passar quando está encarnado. Ao fazer, e das provas, como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos que todos nós temos voluntariamente submetidos. Cabe à educação, é bom até sublinhar isso, cabe à educação combater essas más tendências. Então, quando a criança é pequenininha e ela demonstra mais tendências, cabe à educação combater essas más tendências. É lógico que a gente sabe que, às vezes, o pai e a mãe dão toda a educação para a criatura. E, mesmo assim, a criatura se desvia. Não acontece? Acontece. Mas aí já não é mais responsabilidade da família. Quando o pai e a mãe têm a certeza, a consciência tranquila, que deu toda a educação que eles podiam para aquele filho, para ele não se desviar, e ele se desvia, aí não é mais culpa dos pais, é da própria criatura. Mas, na maioria das vezes, quando a criatura é bem educada desde bebezinho, é aquela mãozinha que a mãe diz não e a mãozinha vem para bater na mão da mãe, né? E a mãe pega a mãozinha ou dá um tapinha ou fala firme com ele, ou então ele pega a mãe diz, vai arrumar seus brinquedos, e ele pega os brinquedos com raiva e joga, não é porque ele não quer arrumar, e a mãe vai lá, pega e traz de volta. Você vai arrumar os seus brinquedos? Como diz o ditado popular, é de pequeno que se torce o pepino, não é assim? Um ditado popular que diz aí? Exatamente. Não é começar a educar. Ah, meu filho tem 18 anos, vou começar a educar ele agora, aos 18.
Não. É desde bebezinho que você começa a educar. Porque ali é um espírito com vários vícios. Então, você tem que começar a educar dali, bem pequenininho. Então, cabe à educação combater essas más tendências. Falo utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Então, quando você se baseia no estudo aprofundado da natureza moral do homem, isso é de uma grande utilidade. Porque tem pais que diziam assim, precisa não, porque o pai dele, a mãe, os avós, todos foram homens de bem. Então, naturalmente, ele também vai ser um homem de bem. Então, a gente não precisa dar aquela educação, não. Entendeu? Porque a pessoa tem pais e pensa assim. O avô foi um homem de bem. O pai foi um homem de bem. Então, o filho vai ser um homem de bem. Mas quem disse que espírito gera espírito? O bisavô pode ter sido um homem de bem. O avô pode ter sido um homem de bem. O pai pode ter sido um homem de bem e o filho pode ser um bandido. Não é? Porque ninguém passa no DNA moral para ninguém. Isso é questão do espírito. Então, quem entra nessa história de que eu não preciso educar, porque os ancestrais dele foram todos homens de bem, podem quebrar a cara. Não é? Não tem essa história que o pai foi um bom homem e o filho vai ser um bom homem também. O que torna o homem bom é a educação. É a educação. Então, ele diz aqui, né? Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la como se modifica a inteligência, pela instrução e o temperamento pela higiene. Então, aqui, né? O que modifica a nossa natureza moral é a educação. Entendeu? É pelo conhecimento das leis de Deus. É isso que modifica. É o conhecimento das leis de Deus e a educação. É isso que modifica a nossa natureza moral. Agora a gente vai para o segundo parágrafo. Quem quiser numerar aí, segundo parágrafo. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, quando a gente está desdobrado, ou quando está desencarnado, o espírito procede à escolha de suas futuras existências, corpo. Então, antes de encarnar, a maioria de nós participa da organização da nossa nova reencarnação, que vai acontecer em breve, tá? E vai também escolher, né, como ele diz aqui, as suas futuras existências corporais de acordo com o grau de perfeição que haja chegado. E é nisto, como temos dito, que consiste, sobretudo, seu livre-arbítrio, ao poder escolher grande parte das suas provas. Esta liberdade, a encarnação não anula. Esta liberdade, a encarnação não anula. Ah, eu estou encarnado, então o que eu escolhi no passado, quando eu estava desencarnado, não vale. Porque tem gente que diz assim, né? Eu não pedi para nascer, eu não pedi para ser seu filho, eu não pedi para passar por essa dificuldade, pediu sim. Não é porque você não lembra que pediu que isso está apagado. Não, não lembra. Porque o pessoal disse, como eu não lembro que pedi, então a escolha que eu fiz quando eu estava desencarnado não vale. Vale sim, vale sim. Você não lembra, mas a escolha dessa prova foi sua. Se ele cede, se o espírito cede à influência da matéria, quer dizer, se cede ao mal, se decide ir pelo caminho do mal, é que sucumbe, é que fracassa nas provas que por si mesmo escolheu. Você escolheu uma prova e sucumbiu, fracassou na prova que nós escolhemos. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Então, quando nós, antes de encarnar, nós fazemos a escolha da prova.
Então, Deus, que é Deus de misericórdia e justiça, sempre nos dá, antes de encarnar, a assistência de bons espíritos. São os nossos anjos guardiães, né? Deus diz assim, não, você vai encarnar, você vai passar por duras provas, mas você não estará sozinho, tá? Você não estará sozinho. Haverão espíritos que irão te ajudar nessa encarnação. São chamados nossos espíritos fiadores, são os nossos espíritos fiadores, os benfeitores, nossos amigos espirituais, que vão ficar ali, ó, torcendo pela gente, nos inspirando bons pensamentos. Terceiro parágrafo. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Sem livre-arbítrio. O que você escolhesse, o que acontecesse com você de bom, você não poderia dizer assim, parabéns para mim. Por quê? Porque foi alguém que escolheu para você. Pedro de Camargo Vinícius, uma vez estava dando uma comunicação no CO, e ao final de um seminário que aconteceu no CO, seminário ou encontro, eu me lembro muito, nunca me esqueci dessa mensagem que o Pedro de Camargo deu. O médio era o Bira, e ele deu a comunicação, e no final ele falou, Vinícius, né? Ou Pedro de Camargo, não me lembro bem, mas ele disse o nome dele. Uma das frases, quando ele terminou de dar a comunicação, ele disse uma frase no final: vocês já se deram os parabéns hoje? Ele disse para a gente isso. Vocês já se deram os parabéns hoje? Por quê? Ele disse. Ele quis dizer o quê? Que cada um de nós deveria, de vez em quando, se dar os parabéns. Quando é que você dá os parabéns para alguém? Esquece o aniversário. Quando alguém é bem-sucedido em alguma coisa, não é? Fulano fez algo e deu certo. Pô, parabéns, ó, você acertou em cheio. Parabéns. Aí Vinícius falou isso. Vocês já se deram os parabéns hoje? Ele quis dizer o seguinte: vocês estão se esforçando. Vocês estão acertando nas escolhas, no caminhar. Estão acertando com o uso do livre-arbítrio. Vocês também têm que se dar os parabéns. Não é só aquele negócio de ficar dizendo assim: ai, meu Deus, eu sou lelê, errei, eu errei. Não, a gente acerta também. E quando a gente acerta, é mérito nosso, com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda de Deus, mas é mérito nosso. Então, se dê os parabéns. Agora, se a gente não tivesse livre-arbítrio, não diria isso para ele, para a gente. Quem escolheu para você não foi você. Se você acertou o negócio, não foi você que escolheu a porta certa. Foi alguém que disse assim: ô Ana Constantino, vai lá e abre aquela porta, que tem uma coisa boa para você. Ela abre, oh, que maravilha! Foi ela que escolheu a porta? Não. Então a coisa está lá, é o presente para ela, mas ela não pode dizer que é mérito dela a escolha. Então, quando nós temos livre-arbítrio, tudo que a gente faz de bom é mérito nosso, porque eu escolhi certo. Usei da minha inteligência, do meu discernimento. Agora, quando eu escolho errado, é demérito meu, é responsabilidade minha, eu tenho que assumir. Eu tenho livre-arbítrio, tá? Então, sem livre-arbítrio, o homem não teria culpa de nada. Ele não teria culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Vamos pensar naqueles homens, né, do lá primitivos, aqueles homens que mal tinham descido das árvores, né? Aqueles bem pré-históricos. Aqueles homens não tinham livre-arbítrio. Eles ainda não tinham a razão, a inteligência deles desenvolvida.
Eles eram guiados. Será que Deus poderia dizer para ele: hoje você arrancou a perna daquele seu oponente para comer, porque ele nem conhecia o fogo ainda. Você matou aquele homem e tirou a perna dele e saiu comendo porque você estava com fome. Você escolheu o mal sem livre-arbítrio. Era lei da sobrevivência. Se ele não arrancasse a perna do outro para comer, ele ia morrer de fome. Quem não sabia plantar. E as feras que tinham perto dele, se ele não fugisse delas, ele que ia ser o jantar das feras. Então ele comia o que ele podia pegar, o que fosse mais fraco para ele. Quem era mais fraco? Um animal pequeno ou um homem menor que ele, mais fraco que ele? Ele estava com fome. Ninguém. Ele não tinha entendimento que ele não pode matar o ser humano para comer. Ele não tinha entendimento que aquele que ele estava olhando para a perna, querendo arrancar para comer, era irmão dele. Que ele era filho de Deus e o outro também era filho de Deus. Ele não tinha esse conhecimento. Luta pela sobrevivência. Entendeu? Então, esse homem não tinha culpa nem mérito. Não tinha culpa nem mérito. Arrancou a perna para comer. O outro, que perdeu a perna, também já arrancou a perna de alguém. Era luta pela sobrevivência. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, nós já temos o conhecimento. Ninguém pode arrancar a perna de ninguém para comer. Entendeu? É diferente. Hoje eu tenho livre-arbítrio, eu tenho inteligência. Esse homem não tinha livre-arbítrio. Não tinha livre-arbítrio. Não tinha inteligência. Estava começando a sua caminhada. Então Deus não podia exigir dele, pedir a ele, tenha bom senso. Agora, para nós, ele tem que pedir. Ele tem que lembrar, olha o seu bom senso aí, que você é inteligente. Se você arrancar a perna de alguém ali, dependendo do país, você vai para a pena de morte e vão arrancar a tua cabeça. Né? Então, é assim, é o que ele diz aqui. Sem o livre-arbítrio, o homem seria o quê? Primitivo, né? Primitivo. Ele não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. O Pedro Camargo não poderia dizer para esse homem: você já se deu os parabéns hoje? Não poderia dizer para ele, pode dizer para a gente. E isto, a tal ponto, está reconhecido que no mundo a censura ou o elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Você vai elogiar ou criticar alguém de acordo com o que você analisar que o outro fez, de bom ou de ruim. Ora, quem diz vontade, diz liberdade, não é? Se eu tenho vontade, é porque eu tenho liberdade. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho liberdade de escolher. Às vezes, a pessoa até não tem, dependendo de onde a pessoa viva, liberdade de fazer alguma coisa, liberdade de escolher alguma coisa, mas tem liberdade de pensar. E essa liberdade ninguém pode tirar de você. Né? Você tem a liberdade de pensar. Então, ele diz aqui: nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos, para os seus erros. Não tem desculpa para os nossos erros, porque eles são produto da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Então, portanto, o homem buscar para os seus delitos, ora, quem diz vontade diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano para se equiparar ao bruto. Quer dizer, se o homem usar como desculpa a sua. Eu não tenho livre-arbítrio para escolher fazer o bem, ele está abrindo mão da sua condição humana. Está dizendo: eu não sou um homem, eu sou um bruto, um ser primitivo. Por quê? Quantos homens
quantos homens morreram e não aceitaram matar o outro? Tem uma história, eu não tenho certeza se essa história é do padre Kolbe. Vocês já ouviram a história de um padre? Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi preso no campo de concentração. Padre Kolbe. A morte dele foi parecida com essa história que eu vou contar. Essa história que eu vou contar é uma história verídica, mas eu não me lembro se é do Padre Kolbe. Eu sei que o Padre Kolbe, a história é parecida com isso. Era uma aldeia, uma pequena aldeia, né? Eu estou na questão 872, no terceiro parágrafo. 872, terceiro parágrafo. Essa história é a seguinte: tem uma aldeia na Europa, não sei bem qual foi o lugar, que uma tropa alemã chegou, na época da Segunda Guerra Mundial, nazista, tomou conta da aldeia, né? Então, aquela tropa, o comandante daquela tropa, tinha dito o seguinte: se acontecia alguma coisa, uma rebelião nessa aldeia, contra qualquer um dos meus soldados, eu vou retaliar terrivelmente. O que aconteceu? Na maioria dessas aldeias havia uma coisa chamada o quê? Resistência. Grupos que resistiam. Então, um dia, um grupo que resistiu, eles atacaram um comboio nazista e mataram, parece que, 2 soldados nazistas. O comandante virou-se o seguinte: para cada homem meu que morreu, eu vou matar 10 pessoas. Quer dizer, eles mataram 2 soldados alemães e iam morrer 20 cidadãos da cidade. Aí o padre, que não era o padre Kolbe, eu estou dizendo que a história do padre Kolbe parece que é parecida com essa. 20 cidadãos da cidade deveriam morrer. Aí o padre da aldeia foi falar com o comandante e disse para o comandante: poxa, o senhor não faça isso. Aonde eu vou arrumar 20 homens de bem, ou 20 homens aqui para o senhor matar? Ninguém pode fazer. Aí o chefe da aldeia disse o seguinte: o senhor não tem uma cadeia pública aí? Na sua cadeia não tem bandidos? Vai lá. Senão eu já escolhi os 20. E ele escolheu entre os 20 homens, mulheres e crianças. Ele já fez isso para dificultar a situação do padre, né? Eu vou escolher 20 pessoas, homens, mulheres e crianças. Ele era ruim, né? Vamos dizer que esse comandante era um homem de bem, ele era ruim mesmo. E ele ia escolher homens, mulheres e crianças. Então o padre foi na delegacia, conversou com o delegado e pediu para falar com os presos. Disse assim: olha, vocês vão ter que fazer um movimento. Aí o padre falou para eles: se vocês nunca fizeram nada de bom na vida de vocês, vocês têm a chance agora. Entendeu? Se entreguem para morrer, para salvar 20 pessoas de bem, entre homens e mulheres. Aí os prisioneiros aceitaram. Ele conseguiu 18. Chegou para o comandante nazista: eu tenho 18, é o comandante, não, são 20. Aí ele voltou, conversou com o pessoal. Aí tinha um senhor, já bem idoso na cidade, um homem de bem, disse assim: não, eu já estou com quase 80 anos, pode me colocar lá na lista, não tem problema não. Aí o padre agradeceu, aí ele disse, o comandante disse assim: ó, são 20 homens de bem, são 20 homens, aqui tem 19. Ele: mas eu não tenho mais para onde pegar. Ele: não, eu quero 20, e vai ser daqui a 1 hora. O que o padre falou? Disse assim: então eu vou completar os 20. Entendeu? Ele formou o grupo de 20. Ele tomou essa decisão. Ele disse: não, eu completo os 20. E aí ele foi fuzilado, 18 prisioneiros, mais o senhor de idade e o padre. Ele matou os 20. Como ele disse que ia matar. E ele matou. A história do padre Kolbe, se eu não me engano, ele estava preso no campo de concentração e um homem, eu não sei se esse homem era prisioneiro junto com ele, eu não sei se esse homem estava doente, eu não me lembro se esse homem tinha família. Esse homem ia para a Câmara de Gás. E o padre, parece que o padre Kolbe, que estava preso também, né, naqueles
naqueles pavilhões. E parece que ele pediu para trocar de lugar com o prisioneiro. E o prisioneiro sobreviveu. Padre Kolbe pediu. Parece que para trocar de lugar, e parece que o soldado lá aceitou. E o padre Kolbe morreu na câmara de gás, no lugar do prisioneiro. Depois ele foi até canonizado, o padre Kolbe, né? E o prisioneiro sobreviveu. O padre trocou de lugar, se ofereceu, né? Então, o que ele fala aqui? Quem diz, como ele disse aqui, ora, quem diz vontade, diz liberdade. Como esse padre, que lá na aldeia, ele disse, não, eu assumo. Ele teve liberdade para escolher. Não, eu prefiro completar os 20 do que deixar que um homem de bem, uma mulher, uma criança, porque o comandante alemão disse, eu vou escolher um daqueles 20 para completar esse grupo aqui. Posso escolher um homem, uma mulher, uma criança. Para mim, é indiferente. E era indiferente mesmo para ele. Sabe aquela coisa fria? O padre percebeu que ele estava falando a verdade, que ele ia mesmo. E o padre se colocou para completar o grupo, né? E morreu. Então, ele diz aqui: nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos, para os seus erros na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano para se equiparar ao bruto. Esse comandante alemão nazista, como ele, vários outros, não só nazistas, até hoje, né? Até hoje, tem muitos que fazem escolhas terríveis, jogar uma bomba em cima de uma escola, jogar uma bomba numa cidade, sequestrar pessoas e matar, torturar, estuprar. Ninguém pode dizer assim. Eu não me obrigaram a fazer a escolha, como esse comandante nazista e vários outros. Não me obrigaram. Ele poderia ter dito ao padre, tudo bem, padre. Eu já tenho 18, 18 basta. Mas não, ele era mau. Ele usou como tortura para o padre. Eu quero mais 2. Não é? Então, ele não pode alegar. Eu não sabia o que estava fazendo. Passou uma nuvem escura da minha frente e naquele momento, eu virei um homem das cavernas. Não vai poder alegar isso. Ele fez porque ele quis. Ele fez porque ele quis. Ele usou da liberdade dele, do livre-arbítrio dele. Entendeu? Aí a pessoa vai dizer, mas por que Deus não impediu? Mas aquela criatura tinha o livre-arbítrio. Deus deu para ele o livre-arbítrio. Então, se Deus impedisse isso, o que teria acontecido? Nenhum de nós teria livre-arbítrio. Nenhum de nós teria livre-arbítrio. Qual o mérito? Nós estudamos isso até num texto, se eu não me engano, da Joana de Ângeles, semana passada. Deus dá para a gente o livre-arbítrio e diz: meu filho, vai e caminha. Parabéns se você escolher certo. Se você não escolher certo, haverá consequências. As consequências, né? A dor que a gente sofre são as consequências naturais das nossas escolhas. Esse irmão nosso, que às vezes a gente tem até dificuldade para dizer que aquele homem que disse para o padre, eu quero 20, e se você não botar mais 2, eu vou escolher 2 crianças para completar os 20, por mais difícil que seja para a gente, e às vezes é difícil, é nosso irmão. Não é? Mas a gente já fica, né? É nosso irmão. Deus o ama da mesma maneira que ama a cada um de nós. Agora, Deus não tem a confiança nele. Não é? Deus o ama, mas não confia. Por quê? Não vai dar para ele uma missão, naquele momento, miraculosa. Uma missão, né? Como a de Jesus, porque sabe que ele não vai seguir aquela missão. Mas Deus o ama. Agora, esse irmão tem uma coisa chamada livre-arbítrio. E quando ele aceitou, o padre disse: eu completo os 20, aquilo mostrou para ele o seguinte:
haverá consequências à tua atitude. Haverá consequência. Ele poderia ter dito: eu vou pegar 20 pessoas dessa aldeia e vou torná-las prisioneiras. Elas vão ficar, enquanto a gente estiver aqui, elas vão ficar como prisioneiras. O dia que a gente for embora daqui, eu vou levar todas elas como prisioneiras. Podia ter dito isso. Eu vou torturar, vou dar a surra de chicote cada um, em 20 pessoas. Mas não vou tirar a vida delas. Haveria consequências também pela brutalidade, mas não seria assassinato. Então, todo ato tem consequências. Atos bons, parabéns. Atos maus, dor e sofrimento. Esse irmão que fez isso, com certeza. Se ainda não está sendo responsabilizado, um dia estará. Talvez hoje ele ainda não tenha nem condições de ser responsabilizado. Talvez hoje ele ainda esteja assim meio... Entendeu? Sabe aquelas coisas de que a pessoa ainda não tem nem condições de você responsabilizar? Né? Talvez ele ainda não tenha nem entrado na fase do arrependimento. Porque às vezes a gente tem pressa, não diz? Não, queremos justiça. Deus tem que fazer por onde? Mas primeiro o sujeito tem que se arrepender. Será que ele já está arrependido? Enquanto não houver arrependimento, ele vai ficar em algum lugar e passando algumas dificuldades. Até que ele se arrependa. E aí depois ele vem a fase da expiação, da reparação. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo. E nem Deus nos contrata como auxiliares dele para aplicarmos as leis de Deus. Deus disse assim: não, eu não vou contratar você para aplicar as minhas leis. Você nem conhece as minhas leis. Como é que você vai ser meu assessor na aplicação das leis? Não é? Então, continuando, ele diz aqui: se for assim, quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem. Da mesma maneira que é para o mal, é para o bem. Mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta. Ah, claro. Quando a gente faz o bem, a gente quer logo que todo mundo saiba, né? Eu fiz o bem, eu fiz o bem. Como mérito, e não cogita de por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, aos mais belos privilégios de sua espécie, a liberdade de pensar. Então, quando ele faz o bem, ele deveria dizer o seguinte: obrigado, Senhor, por ter me dado uma inteligência que me fez, né, fazer boas escolhas. A gente diz: graças a eu sou bonzão. Mas a gente deveria agradecer a Deus, né? Porque eu estou podendo usar da minha inteligência. E graças a Deus que Deus me deu uma inteligência. Aí ele diz aqui, né? E obrigado pela liberdade que o Senhor me deu de pensar. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, e a gente entende ela de forma totalmente errada, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Então, como nós entendemos fatalidade de forma errada, nós achamos que fatalidade é aquela coisa que nasce com a gente e não tem jeito de mudar. É aquilo, é aquilo, é aquilo. Pau que nasce torto, morre torto, né? E o sucesso também. Ah, esse aí nasceu com estrela. Não importa o que ele faça, vai ter sempre sucesso. Ele nasceu com estrela, não existe isso. Não existe isso, né? Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade. Seria uma marionete. Não é marionete? Vai para onde eu quero que vá, faz aquilo que eu quero que faça. Por isso que quando o pessoal, esses cientistas aí, cientistas malucos, né? Eles querem fazer a clonagem para poder formar exércitos. Não é isso? Porque, como eles não acreditam na reencarnação, eles acreditam que fazendo a clonagem
eles vão criar soldados sem liberdade de pensar. Seriam marionetes. Vou produzir em série. Então, tem uns que pensam assim: vamos fazer até com a mesma cara. Soldados com a mesma aparência física, para eles não se misturarem e se perderem. Então, vamos fazer soldados. Já tem um filme até que fala sobre isso, né? Grupos de pessoas que morreram, eles revivem e tornam aqueles homens soldados para poderem servir a exército. Esqueci o nome. Até acho que acho que é Schwarzenegger até participa, não me lembro. Eu sei que é um filme assim. Os soldados morrem na guerra e eles conseguem dar vida aos corpos. E os corpos daqueles soldados se tornam soldados para a guerra. Só que, no filme, quando eles revivem os corpos, revivem também os cérebros e a alma. E depois de um certo tempo, aqueles soldados se rebelam. Um, que era um bom homem, se revolta contra os seus criadores. E o outro, que era um mau homem, se torna um assassino, fora do âmbito até do que os que o fabricaram queriam. Entendeu? Então, eu trouxe interessante isso, né? Mostrando a índole. O que era bom continua bom. O que era assassino se torna um assassino tão terrível, pior do que aquele que o acordou queria que ele fosse. O primeiro que ele matou foram esses, que queriam dominá-lo. Então, eles pensam isso. Vamos fabricar corpos, vamos dar vida a esses corpos, a clonagem série, só formar soldados. Deus está dizendo assim, fazendo uma brincadeira, diria o seguinte: vou economizar material, porque eles vão fabricar os corpos para mim. Não é? Os cientistas celestes vão dizer assim: nossa, eles vão fazer o nosso trabalho, vão fabricar corpos. Quando os fetos estiverem lá nos úteros artificiais, a gente vai pegar um espírito aqui, coloca um espírito dentro de cada corpo. Dentro de cada corpo. Todo mundo pode ter a mesma cara. Mas quando eles começarem a abrir a boca, quando eles começarem a pensar, eles vão perceber o seguinte: vão se perguntar o que aconteceu. Porque nós fabricamos corpos, tudo com a mesma cara. Mas quando eles começaram a se desenvolver, chegar à idade da infância, da adolescência, um disse assim: eu vou para a direita, o outro disse eu vou para a esquerda, o outro disse eu vou para frente, o outro disse eu vou para trás, o outro disse para mim: cala a boca, que quem manda em mim sou eu. Entendeu? Porque o homem só pode fabricar corpos. O homem só pode fabricar invólucros. Porque o espírito vem de Deus. Então, ele pode fazer produção em massa. 500 clones. 500 homens, tudo com a mesma cara. Mas na hora que ele começa o trabalho de juntar célula com célula, Jesus diz assim: povo, fica em fila aí. Quem está para reencarnar faz fila. Fecundou, vai você. E aí, ó, vem aquela reencarnação em massa. E aí depois os cientistas não vão saber explicar. É o tal do irmão gêmeo, né? Aquele univitelino, de um óvulo só. Porque tem o irmão gêmeo bivitelino, né? Aquele que nasce um menino e uma menina, aquele que nasce, um é alto, outro é baixo, um é louro, outro é moreno. Nasceu gêmeo, mas são diferentes. Agora tem o gêmeo, igualzinho. Mas a personalidade não é a mesma. Tem personalidades diferentes. Na minha família tem isso. Os filhos do meu irmão Rômulo e Vinícius. São gêmeos. Um é a cara do outro. Mas as personalidades são diferentes. Inclusive, foi muito interessante isso. Eles estudaram, meu irmão foi militar. Meu pai era militar, meu irmão militar. Então, eles estudaram no colégio militar. Até o final do segundo grau. Quando terminou o segundo grau, um deles disse assim: eu vou para a academia militar, que eu quero servir ao exército. Aí meu irmão ficou todo contente, né?
Aí que o Vinícius falou, pai, eu quero ser militar, como o senhor, meu avô. Aí meu irmão falou, e você, Rômulo? Ele, eu não quero ser militar. Eu não quero saber ser exército. E não vem com a história de militar, não, que eu não quero seguir carreira. Meu irmão ficou chocado. Mas seu irmão, ele sabe, meu irmão não quer. Eu não quero. Ele entrou para a Polícia Federal. É da Polícia Federal. Ele disse que ia ser militar, nada. Isso não é para mim. Aí meu irmão ficou chocado, gêmeos. Um adora a vida militar. O outro não gosta da vida militar. E a cara de um é a cara do outro. Mas eles têm o quê? Personalidades diferentes. Inclusive, o Rômulo, o Vinícius, que é militar, quando o filho dele ficou com 8, 9 anos, botou no colégio militar. Agora, quando. Aí o menino fez até a quarta série, quinta série no colégio militar. Ele todo contente. Quando foi para a sexta série, o Murilo, né, o filho dele, chamou, pai, não quero seguir, não quero continuar, não. Ele, meu filho, você não quer continuar, não. Isso aqui não. Negócio de ordem para lá, ordem para cá. Aí ele falou até para minha mãe: o que eu vou fazer, avó? Meu pai ficou chocado, porque ele é militar, eu sou militar. O Murilo, mas o Murilo falou para mim que não quer. Eu fiz a vontade dele. Ele não quer ser militar, meu filho? Não, vô. Não, pai, não quero, não. Não, entendeu? Então, é aquela coisa. São personalidades, somos espíritos imortais. Então, você pode fabricar corpos às pencas, tudo uma carinha do outro. Mas cada espírito que ocupar cada corpo terá uma personalidade diferente. Por quê? Porque somos individualidades. Individualidades. E trazemos as nossas tendências, a nossa herança, né? As nossas experiências, e elas vão aparecer durante a nossa reencarnação. Então, ele diz aqui, se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria igual máquina, sem vontade. E não é assim. De que lhe serviria a inteligência, desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos seus atos, em todos seus pensamentos, pela força do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, essa da fatalidade, conteria destruição de toda a liberdade moral. Já não haveria para o homem responsabilidade. Você não poderia ser responsabilizado pelos seus erros, porque não foi você que escolheu. Nem por conseguinte, já não haveria para o homem responsabilidade, nem por conseguinte, bem nem mal, crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus, isso aqui é bom a gente sublinhar, não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse as suas criaturas por faltas cujo cometimento não dependera delas. Como é que Deus poderia responsabilizar alguém por ter feito uma escolha que não dependeu dele? Nem que as recompensasse, nem que as recompensasse por virtudes de que nenhum mérito teriam. Ademais, tal lei seria a negação do progresso, porquanto o homem tudo esperando da sorte, tudo vai cair do céu. O que eu vou fazer? Não vou fazer nada, vou ficar só esperando cair do céu, né? Ademais, tal lei seria a negação do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar a sua posição. Para que eu vou me esforçar se o negócio vai vir na minha mão? Não tenho por que me esforçar. Vai vir na minha mão, visto que não conseguiria ser mais nem menos. A gente se esforça por quê? Para progredir, para evoluir, porque a gente sabe que se você não fizer esforço, a coisa não vem. Então, essa lei seria, né, uma negação, seria a destruição de toda a liberdade moral. Não, e Deus, como é soberanamente justo e bom, jamais faria uma coisa dessa. Não é verdade?
Nós reencarnamos para evoluir, através do trabalho, do nosso esforço e do uso adequado do livre-arbítrio. Então, nós estudamos o primeiro, segundo e terceiro parágrafo. Muito interessante, é um resumo de tudo que nós estudamos anteriormente, nas aulas anteriores, sobre fatalidade. Agora, semana que vem, a gente vai começar o quarto parágrafo. O quarto parágrafo começa aqui. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Esse é o quarto parágrafo e nós vamos estudá-lo no dia 20, do dia 29, né? Porque hoje são 22. No dia 29/6. 29/6, quarto parágrafo. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Bota a data aí. Tá? Então, Rosa, esse parágrafo é o quinto. é o É o quinto. quinto, também. Isso que eu ia falar. Deixa eu ver aqui. É o quinto. O primeiro é a questão. O 2 é desprendendo. O 3 é sem o livre-arbítrio. O quarto qual foi? É porque o meu não tem aquele parágrafo marcado. A fatalidade. O quarto é a fatalidade. O meu é aquele que é uma reta. Deixa eu É pegar. a fatalidade. Então, tá, vou até numerar aqui. Deixa eu ver aqui. Porque o meu livro, esse livro aqui, ele é uma reta. Então, muitas vezes eu tenho que adivinhar aqui. Deixa eu só ver aqui, até aproveitar para vocês me ajudarem aí. Então, aqui, essa questão que nós estamos estudando é 872, né? Peraí. Deixa eu ver aqui. Então, é a questão do livre-arbítrio. O 2 é o desprendido. O 3 é Isso, sem o livre-arbítrio. O 4 é a fatalidade. Opa, isso. então nós vamos estar o quinto parágrafo. Quinto parágrafo. Então, o quinto parágrafo é contudo, não é isso? Isso. Então tá. Porque nesse outro livro meu, no livro velho é separado. Aqui não. Aqui ele Quer é. marcar os outros? Quer marcar os outros parágrafos Deixa eu ver logo? aqui. O quinto é a fatalidade. Não, o quinto. Peraí. O quinto é É contudo, O sexto é a a fatalidade. fatalidade Deixa eu ver aqui. Sexto, a fatalidade. O sétimo, no que concerne, o oitavo, segundo a doutrina, o 9, essa teoria essa teoria, o 10, aditemos aditemos. Fica até difícil para a gente procurar aqui, porque é tudo junto. Aditemos o 11. todos os espíritos, que é o Ah, último. todos os espíritos. Ele aqui é tudo junto. É tudo uma Isso. reta só. Você fica. Obrigado, Ideína. Me ajudou muito aqui. Então, semana que vem é o quinto parágrafo, 29/6 de 26. Contudo, a fatalidade. Então, nós vamos encerrando aqui. Eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantino fazer a nossa prece de agradecimento. Vamos lembrar, gente, que hoje nós teremos às 6h30 a nossa. Olha só como é o nosso planejamento, gente. Nós teremos a quarta palestra do nosso painel espírita sobre dependência química. Olha o tema da nossa palestra de hoje, que vai ser feito pelo nosso irmão Oswaldo Francisco. A importância dos valores morais na educação como prevenção da dependência química. Não tem a ver com o que a gente estudou aqui? Educação, valores morais? No caso, para a dependência química, mas para tudo que a gente vive. Então, nosso irmão Oswaldo Francisco que vai fazer o nosso estudo. Todos estão convidados a participar. Faz, Ana, por favor, nossa prece de agradecimento. Vamos levar o pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus e à espiritualidade da casa de Francisco de Assis e agradecer essa oportunidade de estudo, de reflexão
Que Jesus nos abençoe, fortaleça cada vez mais esse grupo de estudo, que abençoe a todos os irmãos encarnados e desencarnados, e que a paz, o amor de Jesus reine em todos os lares. E pedimos a permissão para encerrar esse estudo da tarde. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, minhas irmãs, daqui a pouco a gente, assim que terminar a conversão aqui, a gente retorna para o estudo da obra Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes, tá bom? Daqui a pouco a gente está de volta. Um beijo no coração de todos. Denise, vou passar para você, tá? Deixa eu passar aqui. Interromper a gravação.